Boa noite, graça e paz, Rafa, vamos chegando aí, meus irmãos, louvado seja Deus, Leônidas, João, graça e paz, vamos chegando, irmã Célia, vamos entrando, meus irmãos, deixa o comentário que às vezes eu não consigo enxergar, tá meio longe, eu não ponho óculos para não embaçar, né? Para não pegar o reflexo. Uma Fátima, boa noite, Vanessa. Vamos chegando, povo abençoado. Louvado seja Deus. Vamos compartilhando aí nas páginas, nas redes sociais. Vamos chegando, vamos chegando. Cadê o povo abençoado? Cadê o povo abençoado? Vai deixando o seu comentário, a sua saudação de paz aí para os nossos irmãos, que daí eu vou visualizando quem está acompanhando a live. Porque às vezes eu não consigo enxergar. Irmã Lil, paz do Senhor, minha irmã. Amém. Vamos iniciando então. Louvado seja Deus. Nosso muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja em continuidade da manifestação da glória, não é? Nas nossas vidas. Nesse dia abençoado que nós tivemos hoje, na quinta-feira. O dia da nossa live, né? A live do Ministério Compartilhar uma Palavra que Edifica, sempre trazendo o propósito da mensagem de Deus, da pregação do Evangelho, para que as nossas vidas possam ser edificadas através da palavra. E eu quero começar essa live já fazendo um convite a você. Amanhã, sexta-feira, nós temos o culto no Ministério, não é? Às 19h30, o nosso culto de libertação, onde Deus tem falado poderosamente aos nossos corações, no que diz respeito a sermos libertos de tudo aquilo que muitas vezes conduz a nossa vida. A palavra mesmo, ela já diz libertação, ou seja, as pessoas às vezes elas querem fugir de um mal-estar, de uma situação difícil, de uma opressão, de um jugo, não é? Que muitas vezes faz com que a pessoa viva de forma sofrida, oprimida, faz com que a pessoa viva nos padrões que muitas vezes ela não quer viver, mas ela não sabe como se livrar disso. E nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa, através da palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo mude por completo o seu comportamento, a sua atitude, os seus pensamentos, porque muitas pessoas, às vezes, elas querem se libertar de algo que muitas vezes tem danificado a sua vida sentimental, a sua vida psicológica, mas elas não querem mudar o seu costume, mudar os seus hábitos, porque muitas vezes ela entende que aquilo que ela pratica é certo, que as suas decisões muitas vezes são certas. Então, a palavra de Deus, ela entra e traz de forma que a revelação de Deus penetre no coração da pessoa e o Espírito Santo começa então a convencer de que o seu caminho é errado, que a sua postura não é certa e que ela não consegue jamais ser liberta se ela não mudar o seu comportamento, sendo fortalecida no Senhor, na força do seu poder, com a palavra do Senhor diz em Efésios. A pessoa começa então agora a desenvolver uma força espiritual e um entendimento de que muitas vezes as suas práticas não são corretas. Tudo aquilo que muitas vezes aprisiona uma pessoa, ela chega de forma sutil, ela chega de forma agradável, ela chega de forma prazerosa, não é? E quando a pessoa muitas vezes
não percebe que ela está sendo enredada, envolvida por algo que está lhe trazendo prazer, por algo que está lhe trazendo alegria, até mesmo saciedade, mas de alguma forma está buscando caminhos para envolver a vida e dominar a vida dessa pessoa. Porque o prazer, a saciedade, tudo isso vai acabar. A falsa alegria ela vai acabar. E aí vai vir a tristeza, vai vir a opressão, a depressão. E a pessoa não vai ter forças para se livrar daquilo, porque agora ela é totalmente dependente daquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi, não é? Eu achei a cerveja assim, uma coisa horrível, mas era uma coisa prazerosa, era uma coisa que trazia alegria. E depois passou para bebidas mais fortes, e aquilo era um momento de alegria, de descontração, muitas vezes com os amigos, não é? Aquilo muitas vezes dava uma falsa liberdade de autoconfiança, de liberar por algum motivo uma alegria, uma felicidade que de alguma forma estava presa dentro de mim. E quando eu percebi, com o passar do tempo, eu vi que aquilo agora começou a trazer tristezas, danos, prejuízos, mas agora eu não tinha mais força para me livrar daquilo. Aí já não era mais por prazer, aí já era por necessidade. Como muitas pessoas começam, infelizmente, errando por prazer, por alegria. Mas chega uma hora que aquilo não traz mais prazer, não traz mais alegria. Mas por que ela não para de errar? Porque agora ela continua errando por necessidade. Agora ela precisa estar envolvida com aquilo. Às vezes a gente acompanha pessoas no processo de libertação de droga, a gente vê que tudo começou com oba-oba, com uma alegria, com uma descontração, com uma aventura, não é? Com uma certa liberdade. Mas com o passar do tempo, aquilo se tornou um desespero, se tornou uma necessidade. A pessoa, ela de alguma forma, ela não quer mais aquilo, mas ela não tem força para lutar contra aquilo. E como que ela vai se libertar disso, se muitas vezes a sua autoestima já está baixa, se ela já não tem mais força, se o ambiente que cerca a vida dela já é um ambiente contaminado, já é um ambiente corrompido pelas falsas amizades, ela não consegue se livrar daquilo. Aí ela precisa conhecer a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessas palavras que Jesus vem dizendo nesses versículos, no 36 ele fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a pessoa ela tem um encontro com Deus através da palavra, o Espírito Santo se trata de fortalecer a vida dela, de mostrar para ela caminho que ela precisa andar, de dar a ela direção para que ela tome as suas decisões corretas e vença a cada dia o seu mal. Porque aí sim ela começa a ser cercada por pessoas num ambiente que não está corrompido, num ambiente onde todos querem a sua vitória, a sua libertação. E o Espírito Santo, ele se encarrega de trazer esse fortalecimento para essa vida, para essa alma, para que ela conheça a verdadeira paz, para que ela conheça o verdadeiro prazer que é servir a Cristo, que é ouvir a palavra de Deus, que é cultuar a Deus. E ela recebe a paz, a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto através da palavra de Deus. Ainda ontem, quando nós chegamos do culto, aquele culto maravilhoso, não é? Onde a irmã missionária Rosângela, ela esteve trazendo aquela palavra maravilhosa, não é? Dando testemunho do que Deus fez na vida dela, do que Deus tem feito na vida dela. E eu comentava com a minha esposa, a gente vai para o culto às vezes cansado, triste, né?
às vezes decepcionado com umas situações que acontecem no dia a dia, com coisas que muitas vezes nos chateiam, que não dão certo, e às vezes a gente vai para a igreja e quando a gente chega lá e ouve a palavra do Senhor e cultua e adora o Senhor Jesus, aquilo vai saindo da gente, porque o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração começa a dar lugar à palavra. Aí a ação do Espírito Santo entra e começa a tirar todo aquele estresse, tudo aquilo que é contrário, não é? Tudo aquilo que está tirando a nossa paz. E quando a gente chega para casa, volta para casa, a gente volta renovado, volta descansado. Então é sobre essa libertação que eu quero que você busque no Senhor. E nós estaremos amanhã ministrando a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou evangélico, eu sou cristão, eu não preciso ser liberto. Todos nós. Existem processos de libertação na nossa vida que levam anos, que levam muito tempo para sair da nossa mente, para sair do nosso coração, para sair da nossa boca. Um exemplo disso, o rancor. Tem pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas ela carrega no seu coração mágoa, tristezas, frustrações, decepções. E muitas vezes ela não consegue iniciar um projeto, e quando ela inicia um projeto ela não consegue terminar, aquilo fica perdido no meio do caminho, porque ela não consegue caminhar, ela está presa, ela está amarrada. Alguma tristeza, algum trauma, alguma decepção no passado, alguma situação mal resolvida. Uma vez eu preguei na igreja sobre situações mal resolvidas na nossa vida, que nos aprisionam, que detêm a liberdade da expressão da nossa alegria. Tem gente que é amarga, tem gente que é azeda. Por quê? Porque ela, algum dia ela foi ferida. E essa ferida não curou. E essa ferida deu lugar para que alguma ação maligna prendesse algo da vida dela. Prendesse a sua alegria, a sua felicidade, a sua confiança, a sua paz. E ela está há muito tempo, há anos talvez dentro da igreja. Mas a sua alma, o seu sentimento ainda está cativo. Mas Jesus quer trazer libertação. Ele quer entrar com providência. Ele quer entrar com a sua palavra. A palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra junta, medula, que chega até o discernimento do coração do homem. Aquilo que muitas vezes está escondido no nosso interior e nem muitas vezes nós mesmos sabemos aonde está. Sabemos que estamos cativos, sabemos que algo está errado na nossa vida, mas não temos discernimento para identificar o que originou essa situação. O que nos tira a nossa paz tão facilmente. E nós não sabemos, mas a palavra de Deus ela chega até lá. E aonde a palavra de Deus chega, um milagre acontece. E Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua alma. E eu quero convidar você, esteja conosco. Amanhã às 19h30, nós vamos ministrar essa palavra poderosa e eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus fará maravilhas na sua vida. Não é aquela busca incerta. Não é aquela busca de será que vai dar certo, será que não vai dar? Identifique na sua vida. Identifique a sua necessidade e dê lugar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. E esse
cativeiro de opressão pode estar sobre a sua vida, pode estar sobre o seu relacionamento. E você não pode passar o resto da sua vida convivendo com isso. Às vezes dentro de uma igreja, às vezes, não é? Tendo até um certo entendimento e conhecimento da palavra de Deus, mas você não pode passar o resto da sua vida nessa opressão, sendo rodeado por esse fantasma que atormenta a sua alma. E a palavra de Deus, eu tenho plena certeza, porque eu sou um testemunha viva disso, do poder da palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas você, nós precisamos dar lugar a essa palavra. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Quantas são as pessoas que têm no seu coração maldade, inveja, não é? Às vezes a pessoa ela tem um carro mais velho que o seu, porque a inveja, entenda isso. Às vezes as pessoas falam inveja, mas não sabe o que é inveja. A inveja, o invejoso, ele não quer ter o que você tem, não. Ele não quer ter. Por que, pastor, que ele não quer ter? Porque o invejoso, às vezes, ele tem inveja do seu carro e ele tem um carro melhor que o seu. Às vezes ele tem um carro melhor que o seu quitado. E às vezes você está ali com o seu carrinho ali, humilde, né? Pagando suaves prestações intermináveis. Mas você está ali felizinho com o seu carrinho, indo para a igreja, glorificando o nome do Senhor Jesus, dando carona para os irmãos, é muito importante, né? A gente tem carro, dá carona para os irmãos. Pense nos seus irmãos. Lembra da onde Deus te tirou e da onde Deus te colocou. Né? O carro de crente tem que andar cheio, irmãos. Cheio de irmãos, levando, trazendo. Assim, o carro de crente anda assim, sempre cheio. Não é só o dono do carro, não. É os irmãos também ali. Não é? E o invejoso, ele não quer ter o seu carro para ele ficar dando carona. Não quer. O invejoso, ele quer que você não tenha. Inveja é isso, irmãos. Às vezes ele tem uma casa melhor que a sua, mas tem inveja da sua. Por quê? Porque ele não quer que você tenha a sua casa. Porque na sua casa existe alegria, existe paz. Às vezes é uma casa simples, humilde. Mas ali tem paz, ali tem alegria, ali tem harmonia, ali não tem palavrões, ali não tem gritaria, não tem confusão. É uma casa de paz. Por quê? Porque ali habita pessoas de paz. E Deus habita ali porque pessoas de paz habitam ali. E o invejoso, às vezes, ele tem uma casa maravilhosa, linda, mas ali não tem paz. Ali só tem confusão. Então ele tem inveja de você porque ele não quer que você tenha a sua casa. Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você seja próspero. E isso muitas vezes alcança a vida de pessoas. Por quê? Porque a pessoa não está revestida. Porque a pessoa às vezes nem acredita. Tem gente que fala, pastor, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. E é isso que o inimigo quer. Porque nós só lutamos contra aquilo que nós acreditamos que existe. Não é verdade? Você tranca a sua casa por quê? Às vezes você não está vendo nenhum ladrão ali, não é? Você não está vendo nenhum ladrão, mas você tranca por quê? Porque você sabe que o ladrão existe. Se não existisse ladrão, não precisava trancar a casa. Não é verdade? Então você tranca porque você sabe que o ladrão existe. Sabe que se deixar aberto, de alguma forma, você vai estar correndo um risco. Então você tranca, então você protege. E a pessoa, quando ela não acredita no maligno, quando ela não acredita no mal, ela vive sem proteção.
ela vive aberta, ela vive desprotegida. Por quê? Porque ela não acredita. Ela não acredita, mas o mal existe, e a Bíblia diz que ele anda bramando ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, a Bíblia diz, porque ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, existe essa importância de ter uma vida espiritual firme, de ter uma vida espiritual correta, de ter uma vida espiritual de dedicação, não uma vida espiritual relaxada, não uma vida espiritual de... Porque eu não conheço ninguém, irmãos, que tenha tido um encontro com Deus e não tenha a sua vida transformada. Mas eu conheço muitas pessoas que, embora estiveram dentro de uma igreja, mas não tiveram um encontro com Deus, não tiveram sua vida transformada, estão vivendo dias difíceis na vida dela. Convido a você a criar expectativas no seu coração, expectativas na sua alma, para quando você ir cultuar a Deus, quando você levar ali o seu sacrifício de louvor e se apresentar, como Romanos 12 diz, como sacrifício vivo no altar de Deus, você saiba que Deus vai tocar a sua vida e um milagre acontecerá para a honra e glória de Jesus. Amanhã às 19h30, quero convidar você, quero convidar toda a sua família. Sexta-feira passada foi um mover sobrenatural de Deus, aonde as obreiras, as irmãs missionárias, oraram por pessoas enfermas, ungiram as pessoas enfermas, e Deus fez coisas maravilhosas. E não será diferente amanhã. Não será diferente porque o Senhor é o mesmo e Ele não muda. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Amanhã não será diferente. Se você está desempregado, se você está passando por algum momento de enfermidade, algum conflito espiritual na sua mente, no seu coração, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Tem gente que está assistindo essa live e está tendo pensamento de morte. Está querendo desistir, está querendo abandonar tudo. Está vivendo de aparência. Só Deus sabe o que está no seu coração. E Deus está te revelando isso. Porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer ter um encontro com você. Para que aquilo que você hoje, nesse momento, esteja achando que é uma desistência, que é o final de tudo, vai ser um recomeço. Tem pessoas que estão contando os dias para tomarem decisões. Decisões que não vão trazer edificação para a sua vida. E Deus não permitiu que você tomasse essa decisão para falar ao seu coração como Ele está falando agora. Porque Ele quer te libertar. Ele quer operar um milagre na sua vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu sou pecador, eu erro, eu tenho falhado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus está disponível para mim e para você, para que nós aceitemos a Jesus Cristo, aceitemos a sua palavra e permita que o Espírito Santo traga um renovo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também aqui mandar um abraço para o Eric Oliveira, né? Acompanhando a live, pede oração pela sua esposa e pelos seus filhos. Nós vamos estar orando. Eric, quero mandar um abraço para o Luiz Henrique também, para o João Aguiar. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E você pode estar deixando também aí o seu comentário, né? Deixando o seu pedido de oração, deixando a sua saudação de paz aí para os irmãos, né?
porque é sempre bom, irmãos, estar aí com vocês todas as quintas-feiras, trazendo uma palavra que edifica ao seu coração. Porque a bênção de Deus, ela tem que fazer parte da sua vida. A bênção de Deus, ela tem que fazer parte do seu lar. Ela tem que vir sobre a sua vida, ela tem que te alcançar. Ela tem que te atropelar, aleluia. Tá certo? E domingo, não posso deixar de falar de domingo. Domingo nós teremos a ceia do Senhor também. Eu quero convidar você, quero convidar toda a sua família a estar conosco. Será um momento maravilhoso. Será um momento de vitória, de bênção, aonde nós vamos agradecer ao Senhor por mais um mês que Ele tem nos sustentado, por mais um mês que Ele tem nos abençoado e pelo renovo dessa aliança. Então, eu quero convidar você a estar conosco às 19h30, nesse culto maravilhoso, aonde eu tenho certeza que o Senhor Jesus estará ali, recebendo o louvor do seu povo, recebendo ali de braços abertos a nossa vida, porque nós estaremos ali celebrando a vitória da cruz, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a libertação que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe até nós, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado através do sangue do Cordeiro e estarmos vivendo essa nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Às 19h30, convido você. Não marca nada para domingo, não, irmão. Determina no teu coração, como diz a palavra. Determina. Existe uma importância. Se você soubesse a importância de estar numa igreja cultuando a Deus, você ia dizer igual Pedro disse para Jesus, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. A Bíblia fala que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, né? Num gesto de humildade, de servo, não é? E quando ele chega em Pedro, Pedro fala assim, ó, não, mestre, até parece que o senhor vai lavar meu pé. Que isso? Eu que tenho que lavar o pé do senhor, você vai lavar meu pé? Não, imagina. Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo no reino. Pedro na hora, então me dá um banho, Senhor. Se você soubesse a importância de estar numa igreja, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, olha, meu querido e minha querida, você armaria até uma tenda dentro da igreja. Você faria, como Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor, que possa habitar todos os dias na sua casa. Porque é muito bom, irmãos, estar na presença de Deus. Então, faz esse propósito de estar domingo, de convidar alguém, de orar pela vida de alguém, de investir na vida espiritual de alguém, para que essa pessoa esteja junto com você, para que essa pessoa esteja ali recebendo a palavra de Deus juntamente com você e sendo abençoada. Então, seja um abençoador também na vida de alguém. Convide alguém. Não retenha isso somente para a sua vida, não, mano. Não retenha isso somente para a sua vida, não. Mas dê ao Senhor uma adoração devida. Descansa o dia inteiro, faz o que você tiver de fazer, não é? No domingo o dia inteiro, mas guarda ali um tempo para estar na presença de Deus, para estar na igreja fazendo contínua oração, buscando o Senhor. E eu tenho certeza que Ele mudará a história da sua vida, que Ele mudará a amargura do seu coração, a tristeza da sua alma. Tem gente que tem tentado em tantos lugares, batido em tantas as portas. Bate na porta certa.
Jesus Cristo é a porta pelo qual todos nós devemos entrar. Todo homem deve entrar. Talvez você tenha buscado tantas portas, elas não se abrem, mas a porta de Jesus Cristo ela já está aberta. Batei, batei e abrir-se-vos-á, diz o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deixa aí o seu pedido de oração, curta, compartilha essa live, convide um amigo, não é? Para participar também dessa live. Vamos movimentar. Eu estou achando que vocês estão meio tristes aí, meio quietos, né? Então todo mundo ou está prestando muita atenção, ou também está com o celular lá no canto lá, e não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Irmão, só Deus está vendo você aí, viu? Deus está vendo você aí com o maior bate-papo aí, o celular só ligado, só, e não está nem acompanhando a live, nem prestando atenção. Deus está te vendo, hein? Olha lá, hein? Então compartilha aí, convide um amigo para participar, para ir no culto, para glorificar a Deus juntamente conosco. A Vanessa pede oração pela vida, viajar para o domingo. Que benção, que benção. Vem mesmo, vem abençoado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor as guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém? A Lil gostou ali, deu risada, né, Lil? Deus está falando, né? Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é fantástica, né? Outro dia foi um rapaz na igreja lá, ele falou para mim, eu encontrei com ele na rua, falei para ele, meu querido, passeando, né? Não tem passeando 7h30, 8 horas da manhã, né? Na segunda-feira, né? Meio difícil, mas eu perguntei, tá passeando? Ele falou, não, tô indo procurar emprego, pastor, entregar currículo, tô desempregado e tal, e aquela coisa toda, né? Eu falei para ele, ó, vai quarta na igreja, que eu vou conversar com você. Aí ele foi quarta, eu orei por ele e tal, e falei para ele, você trouxe a carteira, porque eu quero abençoar, né, a sua vida. Aí ele pegou e falou, pastor, eu não trouxe, mas sexta eu trago. Eu falei, vai na paz, meu irmão. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E na sexta-feira ele voltou falando para mim que na quinta-feira Deus já tinha aberto a porta para ele. Então, queridos, é importante a fé, não é? A fé, ela move montanhas. E ele recebeu ali o emprego antes mesmo dele, sabe, tomar ali, fazer aquele ato profético. Porque Deus é bom, mas não é a minha oração. Não é isso. Você fala, não, é a oração do pastor. Não, não é nada disso. Toda honra e toda glória é Jesus Cristo. Eu sei que eu nem sei orar como convém, a Bíblia diz isso. Mas é a instrução, é a fé, é a concordância, é o entendimento do que Deus pode fazer, que muda a nossa história. Que muda a nossa história. Quando eu oro por alguém, eu sei que Deus vai operar. Mas não é a minha oração, porque se a pessoa não concordar, se ela não aceitar, se ela quebrar os princípios, ela vai impedir Deus de agir na vida dela. Ela vai bloquear a ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, operando Deus, quem impedirá? Mas se o meu coração não tiver aberto, tiver ao contrário, as minhas ações elas não podem impedir Deus de operar. Mas a minha decisão de receber ou não, ela é minha. Deus não interfere nas nossas decisões. Ele respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um princípio de Deus para a nossa vida. Então, com o conselho sábio se faz a guerra, dizem Provérbios. E o pastor, ele é um tipo de um conselheiro, que busca ali uma direção de Deus, do Espírito Santo, para ter uma palavra de sabedoria, de revelação, para transmitir à igreja, para que a igreja se posicione e receba aquilo que Deus quer trazer para cada um de nós. A Iris também pede oração, vamos orar pela sua vida, vamos orar também pela vida da sogra da nora da irmã Célia, né?
Vamos orar, nós cremos no poder de Deus, cremos na ação do Espírito Santo, né? E cremos nas promessas de Jesus Cristo, principalmente sobre a nossa vida. Tá certo? Você pode estar deixando aí o seu comentário, o seu pedido de oração, que Deus vai prover na sua vida. Eu creio na palavra de Deus. Por isso, nós fazemos essa live. Por isso, toda quinta-feira é ministrada uma palavra de poder para a sua vida. Uma palavra que vem da parte de Deus. E essa palavra, ela vai te alcançar. Ela vai alcançar a sua casa. Eu creio em nome de Jesus Cristo. E a sua história mudará. Então, deixa aqui o seu pedido de oração. Deixa aqui o seu propósito. Tenho certeza que muitas vidas já foram abençoadas através dessa live. Porque uma palavra que edifica é uma palavra que constrói. É uma palavra que fortalece. É uma palavra saudável. Nós estamos vendo todos os cantos do planeta. Corrupção, desastres, tragédias, acidentes, não é? Mortes, violência. Não se consegue ver coisas boas. Por quê? Porque todas essas coisas estão antecedendo a volta de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente olha terremoto, tragédia, não sei quantas mil pessoas morrendo por causa de um terremoto. E a Bíblia anunciou tudo isso. Jesus Cristo anunciou tudo isso. Guerras, rumores de guerra. Isso foi anunciado na palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas precisamos estar atentos aos propósitos de Deus, para que Jesus seja glorificado na nossa vida e a nossa fé seja inabalável. É isso, inabalável. Porque esses acontecimentos, eles não existem. Eles são permissão de Deus, eles não existem para abalar a nossa fé. Não. Pelo contrário, para nos fortalecer. Para nos tornar cada vez mais firmes na presença do Senhor. Por isso existem essas coisas. E Deus está falando através de sinais que Ele vai voltar. Que Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos estar atentos a isso. E domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque o nosso desejo como igreja é que Jesus Cristo venha nos buscar. É que Ele volte, para que nós possamos estar com Ele na glória. É isso que Deus tem para cada um de nós. Você já imaginou andar por ruas de ouro? Aleluia. Não é? Muros de cristais. O resplendor da glória de Deus. É uma beleza imensurável, né? Que Deus tem para cada um de nós. Graça, pede oração para seus netos, para sua irmã, para os seus afilhados, para a sua vida, para o seu marido e para os filhos. Nós vamos estar orando sim. É bom ter a senhora aí na live conosco. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, né? E nós vamos orar. Deixa aí o seu pedido de oração também. Deixa aí a sua intenção de oração para que nós possamos daqui a pouco unir a nossa fé. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai te alcançar aonde você estiver. E as bênçãos do Senhor e a glória de Deus, ela vai intervir nessa situação. Deus, ele só quer espaço na nossa vida para Ele poder agir, meus irmãos. Ele só quer permissão para poder agir na nossa vida.
Ele só quer que você abra o seu coração, diga: Senhor, eis-me aqui, e se entregue aos princípios da palavra. É só isso que Deus quer, para Ele mudar a sua história por completo. Ele vem ao seu encontro. E o homem, quando ele tem um encontro com Deus, como eu sempre digo e sempre direi, a sua vida nunca mais é a mesma. A sua vida ela é transformada. Porque o encontro com Deus, ele muda a nossa história. Tantos homens na Bíblia que tiveram um encontro com Deus e tiveram sua vida transformada. Deus quer fazer um diferencial na nossa vida. Um antes e um depois. Mas precisa existir essa permissão. Primeira epístola ao João, a palavra de Deus diz assim. Olha que interessante, irmãos. Estava meditando hoje nessa palavra, no capítulo 2, e ele diz assim, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha só. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Olha que interessante. Vou ler de novo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha só. A importância de ter a palavra de Deus. A importância de ter o mandamento de Deus e viver pelos princípios da verdade. Nós somos aperfeiçoados. Falei sobre isso no começo da live. O amor de Deus se manifesta na nossa vida. Porque muita gente fala, não, eu conheço, irmão, a palavra de Deus, tal. O amor de Deus, eu conheço. Mas não pratica, não vive. Não está interligado. A Bíblia diz que esse é o quê? Mentiroso. E o amor de Deus não está no mentiroso. É muito comum, eu sempre digo, às vezes a gente vê as pessoas ali drogadas, querendo pregar a palavra de Deus. Mas ela às vezes até conhece a palavra de Deus. Aí entra nessa questão. Não estou julgando não, irmãos. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Deus aperfeiçoa a nossa vida quando nós vivemos a verdadeira palavra de Deus. Não é uma religiosidade não, meus irmãos. Não é uma religiosidade. Não é uma religiosidade. A religiosidade, ela é uma coisa superficial, aparente. Mas o guardar a palavra é uma coisa de dentro do nosso coração. De dentro de nós. É algo que não sai, que apenas reflete no exterior, porque está no nosso interior. Então, queridos, por isso que existe a importância de ter o encontro com Deus, de viver a sua palavra, de cultuar a Ele, de ler e viver pelos princípios da palavra de Deus. Aí sim,
O amor de Deus aperfeiçoa a minha vida, minha mente, meu coração, e as coisas começam a acontecer, porque eu estou em Deus, eu estou em Cristo e Ele está em mim. No Evangelho de João ele diz: está em mim ou em vós, e pedireis o que quiserdes, não será feito. Então, existe uma condicional, existe uma circunstância. Domingo eu falava que isso não implica na nossa salvação, como Deus fala de santidade. Porque a salvação ela vem pela graça, mas a santidade é o mecanismo que me proporciona ter intimidade com Deus, que me proporciona estar perto de Deus, a conhecer a Deus. Seguir a santidade, o autor da Epístola aos Hebreus diz, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, Deus estabelece princípios para vivermos na salvação. Eu não sou santo, eu não sigo a santidade para ser salvo, como eu disse, porque a salvação, ela vem pela graça. Mas, pela graça, eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu vivo em santidade. A santidade é uma consequência da salvação para aqueles que buscam experiência, intimidade, estar perto do Senhor. Tá certo, meus irmãos? Então nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida nessa hora, abençoar a sua família, por todas as intenções, pedidos de oração que foram feitos, né? E eu creio que Deus vai operar na sua vida. Mas quero convidar você, não fique em casa. Vá para a igreja, vá para o culto amanhã, vá para o culto domingo. Se liberte disso. Se liberte dessa religiosidade. Se liberte disso que te impede de estar na casa do Pai, de estar na presença de Deus. Não estou te convidando para mudar de religião, não. Até porque religião é uma coisa vã. Estou te convidando para ter um encontro com Deus através da sua palavra, do poder da palavra de Deus, da fé que produz resultados. É sobre isso que eu estou falando. Vamos orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Se possível, onde você estiver, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus, Papai querido e amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora e primeiramente eu quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, que são muitos, Papai, e eu necessito da sua misericórdia. Eu necessito do seu sangue sobre a minha vida, meu Deus. E peço ao Senhor que o Senhor esteja cuidando da minha família, da minha esposa, do meu filho, da minha vida e também da vida de cada uma dessas pessoas, Papai, que fazem aqui o seu pedido de oração, Papai, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser guardadas pelo Senhor, Papai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é grande, meu Deus. O seu amor dura para todos sempre. Tu és maravilhoso, Papai. E eu peço ao Senhor que aonde quer que esteja chegando agora essa oração, Papai, feita no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual, através do sangue, nós temos acesso ao trono da graça. Que haja um milagre agora nesta vida, Papai. Que ela receba notícias positivas, notícias de alegria. Que ela receba boas novas agora, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Que ela seja surpreendida com a notícia de bênção, de milagre sobre a vida dela. Ou sobre a vida de alguém que ela está intercedendo. E que os seus olhos vejam a manifestação da unção de Deus sobre essa vida. Que haja paz nos lares, que haja paz em cada coração e que cada vida seja poderosamente
abençoada pelo Senhor. Que o Senhor reverta essa tristeza em alegria, papai, nessa vida, que está quase entrando em depressão e ainda não sabe, papai. Mas o Senhor a segura pelas mãos. Eu vejo o Senhor com os braços estendidos e puxando essa pessoa para uma realidade. E ela sentirá alegria, sentirá paz. E esse sentimento de morte cairá por terra em nome de Jesus. Esta pessoa que tem impressão, papai, de que está sendo vigiada, de que está sendo seguida. Essa pessoa que está se sentindo observada por alguém, papai. Eu repreendo esse espírito que tem seguido esta vida em nome de Jesus. Saia de perto desta vida agora. Seja expulso em nome de Jesus Cristo. E que essa pessoa não seja mais incomodada por essa situação, papai. Porque eu sei que o Senhor está falando com alguém. E está mais uma vez manifestando o seu amor e a sua graça na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vida de todos, mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Se Deus tem falado com você, deixa aí nos comentários, se você tem se identificado com algumas dessas questões, saiba que o Espírito Santo está revelando algo poderoso no teu coração. E que Deus tem uma obra grande na vida de todos vocês, de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã no culto, domingo, às 19h30. E semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, levando a mensagem de Deus ao seu coração. Ótimo restante de semana e que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus.